Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 3. Vamos ler esse texto e contar com a direção do Espírito Santo de Deus. Mesmo tendo pregado pela manhã para as ovelhas, o rebanho que aqui se reunia, a igreja realmente estava cheia pela manhã. Hoje, Dia dos Pais, acho que eles preferiram vir pela manhã, né, para poder passar o dia com os pais. Mas vamos ler. Na realidade, eu ainda vou fazer uma introdução e vou usar outros versículos, mas a base daquilo que nós vamos falar está aí em Lucas capítulo 3, que é essa ministração sobre João Batista. Vamos ler a partir do versículo de número 3, Lucas 3:3, nós vamos ler até o versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus. E João Batista, falando de João Batista aqui, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E um dos soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos acerca de João em seu coração, se porventura ele seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. E este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Amém. Que o Espírito Santo possa falar a cada coração e nos inspirar nesta hora, para que você saia daqui direcionado e disposto a mudar em muitas áreas pela palavra de Deus e para a glória de Deus. Amém. Amados, eu quero dar o tema a essa mensagem de
arrependimento e santidade. É o tema que eu quero ministrar nessa noite, arrependimento e santidade. Amados, o Velho Testamento, ele termina com um anúncio, na realidade, da vinda de João Batista. O Velho Testamento, nos versículos finais de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6, diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É bem sugestivo falar acerca desses versículos, ou principalmente desse último versículo, num dia que nós aqui comemoramos o Dia dos Pais. Porque o Velho Testamento, amados, ele se encerra dizendo acerca de uma restauração familiar. Deus, olhando, ele já via que havia necessidade de que as pessoas fossem mudadas, fossem transformadas, porque já não havia respeito entre pais e filhos e pais. Amados, e isso continua hoje como quando o Senhor anunciou, nosso Deus anunciou em sua palavra isso. E nós entendemos que Deus estava falando, amados, de pessoas transformadas pelo amor de Deus, com atitudes diferenciadas, para que, amados, as pessoas fossem curadas, e o espírito de orfandade que existe fossem tirado das vidas. Queridos, nós ainda vivemos um espírito de orfandade, pais que não sabem usar a autoridade dada por Deus para poder ensinarem os caminhos da maneira correta, ou são pais muito frouxos que não têm coragem de disciplinarem os seus filhos. As crianças hoje não têm mais ouvido não e não sabem ouvir não, porque os pais não dizem não. As crianças não aprenderam a ser repreendidas, corrigidas, com a disciplina que Deus manda dar. Então hoje, amado, o relacionamento de pais e filhos, e de filhos e pais, está completamente conturbada, e na maioria dos lares de uma nação igual a nossa, está destruída esse relacionamento, amados. Não há respeito de filhos para com o pai, do pai para o filho, a mãe com os filhos, os filhos com a mãe. Não há mais aquele respeito. Se comemora, se fazem homenagens, mas falta, amados, porque a realidade é que os pais, eles não receberam. Muitos são trabalhadores, extremamente trabalhadores, batalhadores, gostam de levar a provisão para a sua casa, mas não se dão muito bem a provisão física, não dão a provisão emocional que os filhos necessitam, e muitos filhos estão doentes emocionalmente, e a rebeldia muitas vezes, ela vem muito mais da área emocional do que da área física. Então, os pais não fizeram melhor por não também ter recebido, do jeito que eles receberam de seus pais. Eles então trataram de transmitir para os seus filhos, e talvez muitos não receberam afeto, carinhos, palavras de incentivo, o toque de um pai, de uma mãe, que é tão importante para os filhos, muitos filhos ariscos, amados. Eu cumprimento, vocês sabem que eu sempre gostei de abraçar todo mundo da igreja, né? Gosto mesmo, é uma característica, gosto de tocar, gosto do toque, mas tem pessoas, amados, que dá um trabalho, foge até quando dá,
né, tem uma hora que não dá mais, né? Elas desistem de fugir e se rendem e resolvem então começar a cumprimentar, né? Esses dias uma jovem falou: eu desisti há muito tempo de fugir, né? Aí ela falou: eu fugi durante muito tempo, mas hoje eu sinto tanta falta quando eu não recebo um abraço do pastor. Então é assim, amados, as pessoas, os pais são embrutecidos, eles não sabem dar carinho para os seus filhos. Então surge aí um espírito de orfandade, pessoas que têm dificuldade até de se relacionar com o próprio Deus como pai, por causa desse espírito de orfandade que tem dentro dela. Ela não entende direito isso, e Deus, ele fala exatamente que em Jesus Cristo, ou que viria esse tempo, que seria então restaurado um relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. É isso que foi anunciado no término do Velho Testamento. Porém, no término do Velho Testamento, também no versículo 5, Deus diz que isso começaria com a vinda, ou o envio de Deus para o povo do profeta Elias. Então Elias seria enviado para poder anunciar isso, queridos. E muito interessante, amados, que quando Deus diz que enviaria o profeta Elias, nós entendemos, amados, como uma linguagem figurativa. Apesar de alguns teólogos, talvez vários teólogos, interpretarem como uma linguagem literal, que antes que Jesus volte, Elias seria enviado. Amados, nós não temos base bíblica para afirmarmos que isso é literal. Isso, nós temos sim uma base para afirmar que é apenas uma linguagem simbólica, né? É uma linguagem figurativa, pois Deus, queridos, Ele não enviaria alguém que já passou por aqui, por essa vida, e já morreu, amados. Não há mais essa possibilidade. Na realidade, nós vemos na parábola, né, que é uma parábola difícil de entender, que é a parábola do rico e de Lázaro, que está em Lucas mesmo, no capítulo 16, a partir do verso de número 31. A gente vê, queridos, que morre aí, viveu esses dois homens. A parábola conta que a maioria que conhece, mas todos não conhecem, viveram dois homens, um homem muito rico, e que não queria saber de nada, somente de dinheiro, somente de deleite nesta vida, e viveu esse rico. E também ali tinha um mendigo que se chamava Lázaro, uma pessoa cheia de feridas, que sofria muito, tal. E a parábola conta que os dois morreram. E quando os dois morreram, o rico, ele vai para um lugar que possivelmente seja o inferno, e o mendigo, ele vai para um lugar que aparentemente nós não entendemos direito ainda, não sabemos se o céu e se o inferno foram inaugurados, mas eles vão para um lugar que pode ser o que é chamado de o seio de Abraão, e pode ser o paraíso, né? Porque Deus disse para o ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Mas como para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Então a gente não entende direito, mas o que a gente entende, amado, é que um estava num lugar de grande sofrimento, e o rico, então, naquele lugar, ele tinha muita sede, ele sofria muito naquele lugar, e ele então clama a Abraão, e de alguma maneira, Abraão do outro lado, ouvia ele, que também não entendemos essa comunicação, mas é muito mais essa parábola para explicar a realidade do inferno. E ali então ele clama a Abraão e fala para Abraão mandar
mandar aí Lázaro lá com a família, ou um dos mortos que estão salvos, ir lá falar com a família, para que eles não fossem para o mesmo lugar de tortura e sofrimento que ele estava. Então, na parábola, Abraão então responde que não adianta. Eles têm lá a palavra. Se eles não ouvem os vivos, muito menos eles ouvirão algum morto, ainda que este morto volte à vida. Amados, quem contou essa parábola foi o próprio Senhor Jesus. Não vão ouvir nenhum morto, ainda que ele volte à vida. Então, nós já entendemos, queridos, que aqui é uma linguagem figurativa, mas quando fala que enviaria Elias, Deus está falando que enviaria alguém com as características desse profeta, porque Elias é considerado, um dos maiores profetas, se não o profeta mais significativo, para o povo de Deus do Velho Testamento, é Elias. Então, por isso que Deus, ele diz que enviaria Elias. Então seria uma pessoa similar, com as mesmas características. E nós, amados, quando lemos Mateus capítulo 11, já que eu abri aqui, eu vou ler, porque também nós vamos citar alguma coisa dessa passagem, quando Jesus Cristo elogia o trabalho de João Batista. Diz assim, a partir do versículo de número 12, de Mateus 11, 12. Vamos ler a partir do 11. Mateus 11, 11. E em verdade eu vos digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este, falando de João Batista, é este o Elias que havia de vir. Então Deus diz de uma maneira clara, João Batista tem as características, ele é o Elias que havia de vir. Na realidade, ele fala que João Batista era maior do que Elias, porque Elias, o nascido de mulher, ele era o maior que, João Batista, dos nascidos de mulher, ele era, segundo as palavras de Jesus, o maior de todos que já nasceu nessa terra. Então, essa é a palavra do próprio Senhor Jesus. Então, amados, aí mostra então que João Batista, ele é esse Elias prometido ali no Velho Testamento. E, queridos, apenas para explicar algo que nós lemos aí nesse elogio de Jesus acerca de João Batista, ele faz uma menção de algo que desde João Batista até agora se usa violência contra o reino de Deus, e é com força que se entra nele, Então, só para explicar isso, amados, aí a realidade é que quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, recebemos a Jesus em nossa vida como Senhor e Salvador, nós estamos recebendo em nós o reino de Deus. Ele começa a reinar em nossas vidas, e então é chegado a nós o reino de Deus. Daí, amados, começa então uma luta muito grande, luta contra os nossos desejos, luta contra os nossos sentimentos, e Satanás, ele arma ciladas para aquilo que nós já temos a tendência de gostar, para que nós possamos cair
em pecado, para que nós possamos abandonar o reino, dando lugar às nossas vontades, aos nossos desejos. Então, esta é a violência. Há uma violência, porque as forças das trevas e as forças todas desse mundo se levantam contra aqueles que têm o reino de Deus. Então, há uma rejeição, há uma tentativa de impedimento, há um ataque das trevas contra o reino de Deus em nossas vidas, amados. Por isso que a gente vê tantas pessoas que testemunharam do poder de Deus, alguns atores, algumas atrizes famosas que se renderam ao Senhor Jesus, e talvez vocês que são um pouco mais antigos como eu, vão se lembrar de alguns que deram testemunhos brilhantes, maravilhosos. Eu já tive a oportunidade de estar já com atriz que se converteu e dava testemunho e conversou, eu conversei já pessoalmente, e sabe, amados, e depois de um tempo a gente percebe que essas pessoas voltam a fazer as mesmas coisas que faziam antes. E alguns dizem assim: mas essa pessoa nunca se converteu. Não é que ela não se converteu, amados, é que ela não lutou, ela não resistiu aos ataques, aos impedimentos que essas pessoas têm muitas vezes nessa vida. Então, amados, por isso que diz que é com força que nós entramos no reino de Deus, é com o poder de Deus, é com o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso, nós não podemos estar na presença de Deus caçando borboleta, amados. Tem gente que fica caçando borboleta, andando de boca aberta por aí. Amados, sabe, fica, ai, que bonito, agora eu sou crente. Vai levar burdoada para todo lado, não vai chegar em lugar nenhum. Amado, a vida de cristão é uma vida de guerreiro. Então levante-se. E amados, então voltando aí a falar que dessa semelhança, dessas características idênticas entre João Batista e Elias. Queridos, hoje a igreja, ela tem tudo a ver com João Batista. Essa é a nossa realidade como igreja do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que João Batista, ele veio para preparar o caminho. Ele veio preparar as pessoas para terem um encontro com o Salvador, com o Senhor Jesus. E nós, amados, como a igreja do Senhor Jesus, nós somos hoje encarregados de preparar o caminho para a volta do Senhor Jesus. Ele vai voltar, mas a igreja precisa se mexer, se mobilizar, amados, fazendo a sua parte, preparando o caminho. O Senhor disse que as pessoas têm que ser evangelizadas, as pessoas têm que ser preparadas para a volta do Senhor Jesus, amados. Olha, queridos, muitos falam que Jesus está demorando. Queridos, Jesus só não voltou até agora, porque tem muita gente que ainda não conhece o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus, queridos. Até conhecem uma religião, mas nunca conheceram um relacionamento com o Senhor Jesus, e precisam muito mais de pessoas religiosas, mas de pessoas, queridos, que se relacionam com o Senhor Jesus, pessoas próximas a Jesus, como foram os discípulos deles, pessoas transformadas pelo poder de Deus, para poder anunciar que Jesus está voltando. Amados, a palavra de Deus diz que Deus não se agrada na morte dos ímpios, ou do ímpio, queridos. Então é por isso que Deus ainda não voltou, porque Ele teria que destruir ainda muita gente. Então nós precisamos nos preparar, e preparar a igreja para
serem levadas ao arrependimento e a santificação, amado. Pessoas precisam se arrepender de seus pecados e viverem em santidade para poder ter um encontro com o Senhor Jesus. Porque muitos falam na graça como se fosse algo que a pessoa não precisa de fazer nada. Ela pode continuar vivendo com a mesma porcaria, com a mesma droga de vida que ela sempre viveu, mas agora acreditando que Jesus morreu por ela. Amados, isso não funciona. O próprio Tiago diz, porque se você crê, você faz muito bem. Porque você crê na palavra, você faz muito bem. Mas isso é pouco, porque até o diabo crê e estremece, mas ele não tem atitude, ele não muda, amado. E ali ele diz, pode porventura a sua fé, sem prática, sem fazer nada, te salvar? Olha a pergunta, amados. Porque a fé sem obras, sem prática, ela é morta, ela não presta para nada. Então, amados, Deus, pela sua palavra, Ele nos molda e Ele nos transforma. E eu quero dizer, queridos, hoje a igreja é o João Batista. Graças a Deus, que é o João Batista, que prega a verdade, mas prega a verdade debaixo da graça, porque João Batista pregava em outro tempo, antes de Jesus entregar a sua vida, antes da inauguração da época da graça. Mas nós, queridos, somos os João Batista, aqueles que falam a verdade, mas falam a verdade cheios do amor de Deus, porque nós somos imitadores do Senhor Jesus. Então, vamos entender isso, querido, porque senão nós não vamos entender o propósito pelo qual nós entregamos a nossa vida a Jesus e continuamos nesse mundo. Nosso pregador poderoso, Jefferson, na quinta-feira, na macrofesta, ele pregou, querido, sobre o sucesso. O ser humano que é um sucesso é aquele que entende o propósito de Deus e vive por ele, entra nele, está no propósito de Deus. Tem gente que diz, eu não gosto de cuidar de gente. Amados, você não gosta de cuidar de gente, você não gosta de gente. Você quer mais é que elas se explodam, que elas vão para o inferno. Então você não vai para o céu também não, porque no céu você tem que gostar de gente, porque lá vai estar cheio de gente. E se prepare para ver muita gente que você não acreditaria que estava lá. Não parece, mas é. Essa é a palavra, né, do pastor Edmilson, que deu para nós, daquela passagem, né, que Deus enviou seu Filho amado para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E a mulher entendia que era não parece, mas tem a vida eterna, é salvo. E ela falava dos irmãos, não parece, mas é salvo. Então é mais ou menos isso, lá nós vamos nos surpreender. Mas, amados, então nós temos que entender o que é a igreja, amados. Nós somos a igreja, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, querido, mas a igreja é a noiva do Senhor Jesus, é a esposa do Senhor Jesus, e Ele vai vir buscar uma noiva preparada, uma noiva sem mancha, sem mácula, uma noiva, querido, que vive em santidade. Sabe, uma noiva preparada, cheia da presença de Deus, cheia do poder de Deus. Porque, queridos, se você não estiver cheio do Espírito Santo, se você não estiver cheio do poder de Deus, querido, você não segura as pontas, não. Por isso que na parábola das 10 virgens, apenas 5 estavam prontas. Não que as outras não tinham o óleo, elas eram imprudentes, elas tinham o óleo, mas insuficiente para ser levada. Porque, queridos, é uma batalha. Então muita gente desanima e desiste, porque falta aquilo que João Batista anunciou que Jesus faria, o batismo do Espírito Santo e fogo. Sabe? A igreja que o Senhor vem buscar é uma igreja que está acesa, a lâmpada está acesa, a chama está acesa.
Não é a lâmpada que você vai apertar o botão e... Não, amado. É aquela lâmpada que era lamparina, que elas seguravam, que era movida a óleo. É essa a comparação. Pegando fogo, uma noiva incendiada. Então, vamos estar preparados. Agora, amados, sabe, por que Deus, Ele diz tanto contra a idolatria? Por que a idolatria? Sabe, Deus diz que a idolatria, amados, ela é adultério. Por quê? Porque quem é idólatra, amados, serve a outro senhor. Serve a outro. Sabe, anda com outro, cuida de outro, trabalha para outro, vive para outro. Sabe, outro que Deus chama de Senhor. E é traição para o noivo. Mamão não pode servir a Deus e a mamão. Sabe, amados, muitas pessoas servem ao dinheiro e usam Deus para ganhar mais dinheiro. Usam Deus para ter mais dinheiro. Deus não tem nada contra o seu povo ter dinheiro, mas Ele é contra as pessoas buscarem a Deus para ter mais dinheiro, porque não podemos servir a dois senhores. É isso que diz em Mateus 6, servir a dois senhores, servir a Deus e a mamão. E muitos, queridos, quando estão, aliás, a pessoa quando está servindo a outro, ela está traindo o seu Senhor. Amados, você que é noivo, você que é casado, você gostaria que sua esposa, que sua noiva, você fosse trabalhar, ela ao invés de ficar cuidando da sua casa, ela fosse cuidar da casa do vizinho? Meio estranho, né? Ela podia falar, não, bem, eu não estou te traindo, não. Mas por que você está lá? Não, porque ele é tão bonzinho, ele é tão legal. Mas você não faz comida para mim, faz comida para ele? Mas, e muitas vezes as pessoas estão fazendo isso, elas estão servindo, é noiva, mas uma noiva adúltera. Então, vamos tomar cuidado, queridos. Por isso que nós não podemos servir a dois senhores, nós temos que nos preparar, querido. Prepare-se para o seu Senhor. Agora, falando aí dessa semelhança de João Batista e de Elias, queridos. Quando você olha para Elias, Elias também era uma pessoa que ele pregava o arrependimento e a santidade. Sabe, ele chega, Elias aparece na história em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. E quando ele aparece, Deus manda ele ir já ir falar com o rei, que era o rei Acabe. Rei Acabe, que era rei do povo de Deus lá em Samaria, lá em Israel. E ele chega então e dá um juízo e fala, olha, eu declaro que por causa do pecado, Deus manda um juízo para esta nação. Vocês vão sofrer uma seca muito grande. Mais de 3 anos não vai chover nessa terra. E ó, cai fora. E Acabe fica com aquilo. Esse profeta é doido. E de repente a seca vem. E tudo começa a secar, começa a faltar alimento, a fome começa a tomar conta. E ele então lembra daquele abusado profeta de Deus. E ele então começa a perseguir os profetas de Deus. E Jezabel manda matar os profetas de Deus. E começa aquela matança e Deus guarda. Tranquilo Elias, sustenta Elias naquela fome toda, naquela dificuldade. Mas, amados, no capítulo 18, Deus fala para Elias, agora está na hora de você se apresentar ao rei Acabe. Amados, rei Acabe, casado com Jezabel, uma família maravilhosa. E família abençoada, todo mundo quando já fala Jezabel, nem quem não sabe que Jezabel está na Bíblia, já sabe que Jezabel não é coisa boa. Já viu alguém, a mãe colocar, ai minha filha vai chamar Jezabel, Jezinha.
Não tem nome que você não vê, né? Então, amado, aí Deus manda ele se apresentar. Aí ele encontra com o mordomo do rei Acabe. O rei manda o mordomo ir procurar algum alimento, porque até lá no palácio a fome tinha chegado. Sai por aí procurando. E nessa procura, e esse mordomo do rei era um homem que temia Deus. Ele tinha até sustentado escondido, se não me engano, 100 profetas, né? Tinha sustentado escondido. E de repente, Acabe se aparece, se apresenta a ele. Oi, eu aqui. Ele leva até um susto, né? Fala, és tu, o profeta Elias. E se prostra diante dele. Ele fala, sou eu mesmo. Eu vim aqui te dar um recado. Vai lá e fala para o teu rei, que eu quero que ele venha aqui falar comigo. Abusado, né? Ele não ia lá não, era para o rei vir até ele. Ele está me procurando, então manda ele vir aqui, falar comigo. O mordomo fica com medo, fala, o que eu fiz de mal? Eu sustento lá profeta, estou escondendo para eles não morrerem, e você manda eu falar que você está aqui, ele vai me matar. Eu vou lá, falo, ele chega aqui, você não está, ele vai olhar de lado e vai me matar. Aí Elias então tem que convencê-lo, faz um voto diante de Deus, fala, não, pode ir lá tranquilo que eu vou ficar aqui esperando, e faz um voto diante de Deus. Aí o profeta vai e fala, o mordomo vai e fala para o rei Acabe, e o rei Acabe sai e vai encontrar. Aí ele vai encontrar com Elias, chega para Elias já acusando, tu és o perturbador desta nação, você está causando toda a confusão, essa fome. E ele olha, ele desafia o rei, abusado, né? Ele diz, né, isso aí está no capítulo 18, no verso 17, de 1 Reis 18, 17. Ele diz, eu não sou o perturbador de Israel, dessa nação, mas você e a sua família, com todos os seus pecados, por terem virado as costas para a palavra de Deus, e pela idolatria que vocês praticam, são vocês que estão causando tudo isso. Então, sabe, amados, ele ali estava anunciando, estava declarando o pecado que traz, muitas vezes, a fome, a falta de provisão, a ruína para uma família, para um lar, para uma nação, queridos. É virar as costas para a palavra de Deus. Queridos, no Brasil, não é falta de conhecer a palavra de Deus, mas é falta de obedecê-la, é falta de praticá-la. E Elias então confronta o rei Acabe. O rei poderia ter matado, ele só não matou, amado. Porque eu quero dizer para você, enquanto Deus, ele tem um propósito na vida de um profeta, ninguém mata ele. Ninguém mata. Pode tentar, pode perseguir, mas não mata. Por que que o rei Saul ia aonde estava Davi? Na caçada, na perseguição por Davi, para matar Davi. Ele chegava até na mesma caverna que Davi estava. Era só ele ir uns passos para frente. Mas Deus não permitia. Ele não matava porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. E eu quero dizer para você, enquanto Deus tiver um propósito na minha vida, eu não vou morrer. Fica tranquilo. Oh, glória. Então, sabe, amado, ele desafia o rei a mudar a sua história. Sabe, ele apresenta depois de 3 anos e meio, e fala, olha, a seca vai acabar, mas antes eu vou acabar com essa obra de idolatria, de feitiçaria. E ele desafia os profetas lá de Baal, e vocês sabem o que aconteceu, né? Vão todos lá para o monte, e lá ele restaura o altar, porque restauração de altar, amado, é vida
de arrependimento e santidade. Não é uma vida largada, mas é uma vida dentro dos princípios de Deus. É isso que simboliza. Ele restaura o altar. Aí então ele ora a Deus e Deus manda fogo do céu. E aí acaba aquele juízo, porque toda a idolatria é arrancada daquela nação. E aí então a chuva vem e acaba com todo o juízo, com toda a maldição. Então, queridos, ele era um pregador de arrependimento e de santidade, queridos. E eu quero dizer para vocês, é isso que Deus espera dos João Batistas de hoje. E João Batista era assim, amados. Vamos observar nesse capítulo 3 de Lucas, amados, o que João Batista fazia. Assim como Elias, no verso de número 19, que nós lemos aí de Lucas 3, João Batista, ele chega diante do tetrarca Herodes, que é o rei Herodes, porque tetrarca é um rei que reina a quarta parte de um reino, né? Ele reina sobre a quarta parte de um reino. Então o rei Herodes, ele chega para o rei, e ele confronta o rei e fala: rapaz, você tem sido muito mal, você tem praticado muita maldade. Não, ele é abusado. Até aí o rei ainda era um pouco temeroso, porque ele sabia, né, da presença de Deus na vida de João Batista. Mas, amados, quando ele diz para Acabe: olha, mas você está adulterando com a sua cunhada, com a mulher do seu irmão Filipe. Você está adulterando com ela. Depois vocês sabem a história, né? Herodias, que era a mulher adúltera, né? Que adulterava com ele, a cunhada. Depois pede um presente para Herodes, e ela pede a cabeça de João Batista. Então, ele já é preso aqui, depois perde a cabeça, né? Ele morre. Amados, e isso é muito significativo, porque João Batista primeiro só morreu porque tinha cumprido com o propósito de Deus aqui, que era preparar o caminho para o Senhor Jesus. Mas Deus permite isso na sua palavra para nos ensinar algo, queridos. Porque há um preço, muitas vezes, a ser pago por anunciar, por pregar a santidade, por viver em santidade. Há um preço, amados, e alguns, amados, não querem pagar esse preço. Alguns mentem para não perder um emprego. O chefe fala para a irmã, a pessoa liga: olha, fulano tal quer falar com você. Fala que eu não estou. Olha, meu chefe não está. Mentirosa. Obedeceu o diabo. Não, foi meu chefe. Ele é o diabo personalizado, personificado. Você mentiu. Mentira é uma estratégia do diabo. Mas o que eu vou fazer? Você tem que falar a verdade. O meu chefe mandou te dizer que ele não está. Pronto. Mas eu vou perder o emprego. Vai. Possivelmente você vai. Mas, amados, nós precisamos saber até onde nós vamos anunciando a verdade, levando a presença de Deus, vivendo a palavra de Deus. Queridos, muitos, para ganhar dinheiro, mentem. Vendem o carro cheio de defeito e falam: não, esse carro aqui, olha, esse é perfeito. Não tem nada, é top, é zero. O Jeff sabe que ele foi vendedor de carro. Ele teve que trocar de profissão, ele foi vender laje. Não precisa mentir, porque se ele mentir, a laje cai, o povo morre, ele vai preso. Vender laje errada. Vender frango sertanejo. Essa é a história do frango, você já sabe. Mas, sabe, amados, muitos mentem. Sabe, esses telemarketing da vida. Pessoas mentem. Mas é o serviço, já tem ali o script que o diabo fez para você perder a sua vida com Deus. Amados, as pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Pessoas que se dizem cristãos, vivendo amaziados.
Ah, mas eu já estou tanto tempo. Sabe, um dia, uma pessoa já na igreja há quase 1 ano. Eu fui na casa dele. Falei para ele, irmão, você não vai casar não? Mas eu quando cheguei na casa dele, eu até levei um susto, né? Eu já contei, eu conto só nos encontros. Mas quando eu estava conversando com ele sobre santidade, falei para ele, ele falou, não. Né? Primeiro ele falou, não, pastor, eu já sou casada, eu já moro com a minha mulher há mais de 30 anos. Eu falei, cara, você está mais de 30 anos em adultério diante de Deus. Mas Deus não leva em conta o tempo da sua ignorância. Não chamei de ignorante não, ignorante da palavra, né? Não desconhecedor da palavra. Né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Hoje você conhece, você vai continuar vivendo assim, você vai para o inferno. Ele falou, pastor, Ele falou, pastor, eu não sabia e tal, então eu vou casar. Pastor, mas lá no meu quarto, eu tenho uma imagem, eu estou com medo dela. Eu falei, então vamos tirar já. Entrei, ele falou, entra lá o senhor porque eu não vou não. Eu falei, falou, tô atrás da porta. Eu entrei, fechei a porta, a hora que eu olhei, opa, desse tamanho. Era uma bitelona. A imagem desse tamanho, até eu me assustei. Falei, ô louco, até hoje eu vejo vulto. Então, brincadeira. Mas, sabe, amado, às vezes, lógico, isso tudo eu estou contando assim com ousadia, mas isso tudo é com muito amor, sabe, com relacionamento, mas a gente tem que anunciar, amado, pastor, mas estou tanto tempo, e agora, depois de velho, amados, tudo bem, se você não quer casar, vive como amigos, para o relacionamento sexual, não toma mais banho junto, se possível, não troca mais de roupa perto, nem dorme junto, porque vai ser difícil dormir muito tempo junto, só dormir. Então, sabe, amado, viva como amiguinho, 2 amiguinhos. Você cuida dele. Se alguém achar ruim, né? Você fala que foi o pastor Eduardo que falou para você, tá bom? Um dia a irmã se converteu, alguns tempos atrás, ela estava de manhã, agora ela não está. Eu nem falei isso, porque ela estava aqui. Eu acho que ele estava também. Aí, então, ela é jovem e ela estava vivendo amasiada. E, na realidade, não era eu que cuidava dela, eu pregava, mas quem cuidava dela era o pastor Claudionor, né? Assim, mais próximo, no discipulado, era o pastor Claudionor. E um dia ela chegou e falou, pastor, o meu marido disse que vai... Eu falei que eu não vou mais manter relação sexual com ele se ele não casar. Ele falou que não vai casar, mas ele vai vir aqui que ele vai matar o pastor. Eu falei, então você fala para ele que foi o pastor Claudionor que falou. É lógico que foi uma brincadeira, né? Mas ele era brabo mesmo, né? Quase todo mundo conhece já esse cara aí, que é aquele carinha simpático, careca, mas depois ele se converteu, né? Ele ia buscar ela nos eventos, ele ia assim, a gente ia cumprimentar ele, bom dia. Mas ele se converteu hoje, dá até um amor, né? Mas naquela época lá, tirei o corpo fora. Então, sabe, amados, nós precisamos entender a palavra de Deus, nós precisamos entender que a verdade ela tem que ser dita, mas nós temos que viver a verdade, nós temos que anunciar, falar a verdade, queridos. A palavra de Deus, ela diz em Amós 4:12, prepara-te, ó povo de Deus, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Criador. Amados, nós estamos preparando uma igreja para encontrar-se com o Senhor Jesus. Ele voltará. E nós precisamos, amados, estar preparados, vivendo a verdade e estar preparados para anunciar esta verdade. Ame os seus discípulos. Nós agora entramos nessa fase de discipulado porque temos ganhado, trazido tantas vidas para o Senhor Jesus. E essa verdade, primeiro nós mostramos o amor de Deus, mas quando a pessoa vai no encontro, ela já ouve a verdade.
Agora, queridos, para cuidar dessas vidas, começa a falar com muito amor das verdades de Deus, a verdade da palavra, como essas pessoas viverão em santidade, porque a palavra de Deus diz que o Senhor diz: sede santos, como eu sou santo. Então, amados, precisamos buscar a santidade de Deus para a nossa vida, ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então vamos ensinar para os outros o que é santidade. Ser santo, amados, é andar nos padrões bíblicos, é ter uma vida transformada, é ter uma restauração nos nossos relacionamentos, um relacionamento de perdão, estar sempre pronto para perdoar. Amados, o verdadeiro cristão que vive em santidade, ele já está pronto para perdoar. Às vezes pessoas nos procuram para pedir perdão. Eu falo para ela: eu já te perdoei muito tempo. Mesmo antes de você me procurar, você já está perdoado. Mas que bom que você me procurou. Você está não só perdoado, mas agora você está abençoado em nome de Jesus. Então, amados, não deixe nenhum sentimento tomar conta de você para roubar a santidade. Situações vêm para nos prender a este mundo, para tirar os nossos olhares, ou o nosso olhar do nosso Deus, e prender o nosso olhar nesse mundo. Vamos tirar da nossa vida tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não é Cristo em nossa vida. Vamos nos preparar, estamos preparando vocês. E João Batista, amado, ele anunciava, ele pregava para as pessoas, chamava, as pessoas chegavam a ele para se batizar, porque certamente ele já tinha anunciado e pregado a palavra, que era importante o batismo. E ele olhava para as pessoas que iam a ele para se batizar. Ele diz: raça de víbora, arrepende-se. Quem vos ensinou? Arrependei-vos e dê frutos dignos de uma pessoa que se arrependeu. Ele diz: quem vos ensinou a fugir da ira futura, da ira divina? Sabe, amado, nós queremos ser cristãos, mas queremos andar com os mesmos erros e com as mesmas práticas de um passado, no pecado, sabe? E João Batista, ele anunciava que nós precisamos frutificar, amados, frutos de pessoas que se arrependeram dos pecados, é obediência à palavra. É inadmissível um cristão que não perdoa. Ah, mas eu fui muito ofendido. Não mais do que Jesus. Nós somos imitadores de Cristo, amado. Um verdadeiro cristão. Nós somos verdadeiros cristãos. Então, amados, vamos nos preparar. As pessoas têm que ver algo diferente em nós. A gente, quando olha para esse texto de Lucas 3, no verso... Aqui isso é Mateus, mas acho que é no verso de número 17, amados. No verso de número 15. No verso 15. As pessoas que ouviam João Batista falava tanto de santidade, tanto, que as pessoas olharam para ele e começaram a ter dúvida se ele não era Jesus, se ele não era o Cristo. No coração, dentro das pessoas, as pessoas olhavam, aquele homem tão dedicado, aquele homem que olhava tanto para o alto, aquele homem que olhava tão pouco para essa terra, que anunciava tanto uma vida de santidade, que mostrava tanto uma vida de santidade e de dependência de Deus, que eles no seu coração diziam: não é esse porventura o Cristo? Amados, o que as pessoas têm pensado de vocês? O que as pessoas têm pensado de nós? Tem uns que olham para determinadas pessoas que estão da igreja: porventura não é esse o capeta?
Mas João Batista, amados, por viver, por ensinar o arrependimento dos pecados e a santidade, as pessoas ficavam confusas. É ele, porventura, o Cristo? Sabe, queridos, a palavra de Deus mostra em Atos, no capítulo 11, que Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, foram para Antioquia, e ali pregaram a palavra, anunciaram, porque quando fala anunciar é mais do que pregar, porque anunciar é pregar, mas é mostrar com a sua vida. Eles anunciaram a palavra de Deus por cerca de 1 ano, e pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Sabe o que quer dizer cristão? Pequenos cristos. Pequenos cristos. Eles se identificaram tanto com a palavra, eles se identificaram tanto com Jesus, que eles foram chamados de pequenos cristos. Nós muitas vezes queremos provar para os outros que somos cristãos. Amados, a nossa história tem que mostrar quem nós somos. A nossa vida, o nosso trato com as pessoas tem que mostrar quem nós somos. O trato com a nossa família. Eu sei que minha esposa é uma cristã, e minha esposa sabe que eu sou um cristão. Os meus filhos sabem que eu sou um cristão. Eles sabem. As pessoas que andam comigo sabem que eu não sou perfeito, mas sabem que eu sou um cristão, que eu busco sempre superar as minhas dificuldades e os meus erros no amor de Jesus. Por isso, eu não titubio, eu não fico enrolando para pedir perdão, porque eu sei que eu não sou perfeito. Sabe, amados, como as pessoas têm te conhecido. Santidade, as pessoas falavam, o que nós vamos fazer? Ele falava, reparta o que vocês têm. Interessante que fala de alimento e fala de vestes, né? Aquele que tiver 2 túnicas, vê alguém sem, reparta o que você tem com ela. Aquele que vê alguém passando fome, reparta o seu alimento com ela. É a mesma coisa que Jesus fala, né? Sabe por que vocês estão tão preocupados? Mateus 6, ele diz isso. Porque estão tão preocupados com a roupa, tão preocupados com o alimento. Ele diz, olhe os pássaros. Amados, quando Deus fala, olhe para os pássaros, eu lembro do pardal, um passarinho sem valor. O pássaro sem valor, né? Mano, você nunca viu um passarinho amarelo, pálido, com voozinho fraco? Tadinho do passarinho, está com fome, ele vai morrer. Não, você não vê isso, sabe? E o Senhor diz, olhe para as aves dos céus, olhe, elas não trabalham, e não falta o que comer para elas. Parece que Deus fala, seja vagabundo. Não, Deus não está falando isso. Paulo diz, aquele que não trabalha que também não coma. Mas, amado, Deus está falando, se preocupe menos com isso, deixa que eu cuido disso. Depois ele diz, olhe para os lírios do campo, olha a beleza, o esplendor. Nem Salomão, com todo o seu esplendor, e Salomão foi uma pessoa muito rica e abençoada por Deus, nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como uma dessas, que hoje está aí brilhando, bonita, e amanhã está seca. Vocês acham que vocês não têm muito mais valor para mim? Homens de pequena fé, de pouca fé.
Sabe, amado? Então, vamos olhar mais para Deus. Quando as pessoas pensam que precisam ter muito trabalho para comprar, para ter. Sabe, amados? Muitos fazem do dinheiro o seu Deus. É o dinheiro que parece que supre a necessidade. E quando os publicanos aqui, eles chegam para João Batista, nesse capítulo 3, acho que está no verso 15, eles chegam para João Batista e fala: o que vamos fazer? O que vamos fazer para andar em santidade? Sabe, amados, ele pergunta, ele responde para o publicano. O publicano era uma pessoa como Mateus, como o próprio Zaqueu, né, que cobravam impostos, eram autorizados pelo governo a cobrar impostos das pessoas. E era assim, se o governo falava: olha, pode cobrar R$100 por pessoa, eles iam lá e cobravam 200. Eles tinham 10% de direito, mas eles pegavam 100 para eles, né? E dava só 90 para o governo. E o governo nem ligava para isso, deixava rolar. Amados, então esses publicanos perguntam: e nós? Ele fala: olha, vocês cobrem, recebam das pessoas somente aquilo que lhe é ordenado, não aumente. Não aumente. Depois chega um policial e pergunta: e eu, o que eu faço? Sabe? Respeite, trate os outros com amor, com educação. E não defraudeis ninguém, contentai-vos com o seu salário. Amados, as pessoas, além de violentas, elas ainda subornavam as pessoas. Defraudar, você sabe o que quer dizer essa palavra defraudar, amado? É tirar dos outros com falsos argumentos, com argumentos enganosos. A pessoa que gosta de enganar a outra, essa pessoa está defraudando. Muitos pensam que é tirar a fralda, não é não. Arrancar o dinheiro, sabe, usando lábia. Defraudar, desrespeitar uma autoridade, pedindo propina para não multar um crente, e o crente ainda paga. Quantas vezes o guarda me para? Já hoje, graças a Deus, faz tempo que ninguém me para. Mas ainda tenho muita multa. Por causa dos pardais. Mas diminuiu muito. Agora dá umas 2, 3 por ano. A gente fica meio desatento. Mas as minhas multas, amados, é 61. A velocidade considerada, lógico, que eu estava a 68. Quando é 60... dá até raiva. Eu falei: poxa, se fosse 120. mas acontece isso, uma ou outra acontece. Mas, sabe, amados, uma vez o guarda me parou e falou assim para mim: olha, você, na época, né, não era tão alta a multa, você estava ultrapassando na faixa contínua e minha obrigação é te multar. Mas vamos ali que nós vamos conversar. Eu falei: seu guarda, eu errei, eu mereço ser punido. Dinheiro eu não vou te dar. Então, pode me multar. E faça rapidinho que eu preciso ir embora. Eu errei. Hoje, misericórdia. Passar numa faixa contínua, você quase tem que deixar o carro lá, dependendo do carro, nem paga a multa. 1.800, 1.500, 1.600. Mas nunca mais eu fiz isso. Faixa contínua, não passo. Estou pensando aqui para não mentir, né? Porque, será, meu Deus? Mas sabe, amados, muitos crentes: ô, seu guarda, vamos conversar. Tem crente que já vai com o dinheirinho aqui. Tudo bom, seu guarda? Vai com 50, 100. Vamos, lasca a multa aí. Eu errei, quem sabe eu não aprendo. Não é, Célio? Célio teve que dar um curso lá para mim de reciclagem na autoescola dele. Ainda bem que ele deu um bom desconto. Queria que ele desse de graça, né? Mas além de pagar multa, ainda tive que pagar a reciclagem.
E eu achei que você fez muito bem. Eu fiquei orgulhoso de você. Podia ter dado um desconto no orgulho, mas... Então, amado, a gente percebe que as pessoas, elas querem juntar. E João Batista falava, reparta. Deus fala, dá. Amados, nós temos que confiar mais em Deus e nos preocupar menos com esse mundo. Salmo 37 tem um versículo que diz, Davi diz, eu fui moço e agora eu sou velho. Não olha para mim não, que não sou eu não, foi Davi que falou. Eu fui moço e agora eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Amado, confia em Deus. Ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, eu vou dar. Amados, quando eu entendi isso, as minhas necessidades começaram a ser supridas de uma maneira gloriosa, como Deus promete, como Deus prometeu. Cuidado, amados, sabemos, sabe, que não é muito fácil praticar essas coisas, mas eu digo, amado, essas coisas só se praticam com aquilo que João anuncia, com nós cheios do Espírito Santo e do fogo de Deus, do fogo do Espírito. Queridos, muito cuidado. Existe o fogo do Espírito, mas também existe um fogo que é um fogo consumidor. Existe um fogo, queridos, que Deus diz aí, sabe? Ele vai limpar a sua eira. Ele vai separar o trigo, vai recolher o trigo e a palha, ele vai queimar. Amados, entendam isso. Quando está falando de trigo e de palha, trigo é o interno, palha é a casca, é aquilo que fica por fora. E o que Deus está falando é que tem muito mais gente preocupado com a casca do que com o fruto. E infelizmente a igreja, que é a eira de Deus, ela está cheia de palha. Graças a Deus que tem muito trigo, e você é um deles, amém? Mas, queridos, cuide muito mais do seu interior do que do seu exterior, da capa. A capa vai ser queimada, amados. Sabe, as pessoas estão preocupadas com roupas boas. Por isso que João Batista, amado, ele representava e representa a igreja de hoje. Amados, ele tinha um modo de vida, que ele tinha um olhar nos céus, ele vivia olhando para Deus, ele não se preocupava com alimentação, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Amados, esse era o alimento dele. Mel é um negócio enjoativo, mas era isso que ele comia todo dia. E gafanhoto, né? Nós vimos lá quando fomos em Israel uma fruta, que eles falavam, essa fruta aí chama gafanhoto aqui, tal. Tá bom, é uma fruta esquisita que, para mim, não tem muita diferença do bicho gafanhoto, né? Comer aquela fruta, comer o bicho, acho que dá na mesma. Mas não é fruta, não é nem fruta, é um negócio de uma árvore lá, né? Como essa sementona que a gente vê aí numas árvores que tem aquelas vagens largas assim, que a gente não sabe nem o que tem dentro, é mais ou menos aquilo ali que eles falam que é. Mas, amados, ele não se preocupava, a roupa dele, queridos, ele não comprava roupa no shopping, ele não andava com belas túnicas, ele pegava a pele de um animal, ele foi o primeiro a lançar o casaco de pele, ele pegava a pele de um animal, e ele usava aquelas peles ali. Amados, não que Deus não queira que nós nos vistamos bem, mas para mostrar que essas coisas não têm valor, e que nós precisamos valorizar Deus, sabe? Jesus menciona Salomão, que se vestia de uma maneira esplendorosa e gloriosa, mas, querido, foi Deus que deu aquilo para Salomão, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Então eu quero dizer, amados, nós temos que olhar para Deus, queridos. Por isso que nós temos que nos preparar, amados, e nós precisamos estar cheios do fogo do Espírito Santo. Queridos, esta igreja é uma igreja de fogo, é uma igreja
igreja de poder, porque quando o fogo está diminuindo, a pessoa começa a desviar, a pessoa começa a desanimar primeiro, e depois ela começa já a ter atitudes de desviado. Então, amados, a pessoa começa a perder a chama do fogo do Espírito, ela começa a ter desânimo para vir para a igreja. Ai, tem que ir para a igreja, não tem ânimo para nada. Queridos, essa igreja é do fogo, e nós preparamos ocasiões para que pessoas sejam cheios do fogo do Espírito. Nós fazemos acampamentos, amados. Ai, vocês amam acampamento, amados. Acampamento, nós subimos ao monte para ali olharmos para Jesus e recebermos juntos o fogo, o poder do Espírito Santo. É por isso que nós fazemos. É trabalhoso para nós líderes, não tem mais nem idade para isso. O Eduardo nunca teve idade desde que ele chegou na igreja. Mas nós cremos no poder, na unção, que nós temos que sair da rotina. Temos encontro, reencontro, mais reencontro. Temos encontro de casais. Amado, por que fazemos tudo isto? Para buscar ser incendiados pelo Espírito Santo de Deus. O fogo, você precisa de fogo, você precisa de poder para resistir, para estar avivado, para fazer a vontade de Deus, para andar em santidade, para fazer a obra, para cuidar de pessoas e preparar pessoas, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida: ser santo, arrepender dos erros, dos pecados e levar a santidade àqueles discípulos que Deus tem colocado ao nosso lado, mostrar para eles o quanto vale a pena, mas cheio de vida, cheio, sabe, de alegria e de prazer que só o fogo, a vida do Espírito Santo nos dá. Não se esvazie, sabe, porque esse mundo nos suga, eles querem nos puxar para baixo, e as pessoas, amados, elas andam com os olhos desse mundo. Tem gente que vai perder o emprego, perdeu o emprego, amados, entra em depressão. Ai, agora como é que eu vou viver? Ai, meu Deus, amados, Deus vai te sustentar, pardalzinho, sem graça, incrédulo. Deus vai cuidar de você, você não vai morrer de fome. Aliás, vocês estão muito fortinhos, às vezes um tempinho de jejum faz bem. Então, creia em Deus, viva em santidade, amado. Busque o que é ser santo e pare de olhar para esse mundo. Vamos nos preparar, queridos. Queridos, a palavra de Deus, ela mostra que nós olhamos muito para baixo. Por isso a depressão, a pessoa olha tanto para esse mundo, que ela já anda assim, desanimada e cabisbaixo. As lutas são tantas, mas fique de olhar em Jesus. Ele vai te inspirar. Deus quer te levar a um outro nível. E eu encerro citando Moisés. Moisés, queridos, ele estava vivendo um momento difícil. Ele estava vivendo um momento onde ele tinha recebido os 10 mandamentos, e Deus tinha escrito com o dedo dele em 2 pedras os 10 mandamentos. E quando ele desce lá do monte, depois de 40 dias, ele vai lá ver o povo dele, o rebanho dele, cheio da alegria de Deus. E ele tem uma decepção tremenda. O povo está tudo adorando um bezerro de ouro, idolatrando, se prostituindo diante de Deus. E ele então fica tão revoltado com aquilo, tão decepcionado. Ele pega as 2 pedras e atira no chão e quebra. A única pessoa que quebrou os 10 mandamentos de uma só vez. E ele quebra aquilo. E depois, amados, ele vai vivendo dias angustiantes, porque muita gente morre por causa desse pecado da idolatria, daquele luto, aquela tristeza, aquela angústia, aquele momento de decepção em Moisés. Aí, quando chega em Êxodo 34, no versículo 2, Deus diz então para Moisés: Moisés, prepara-te para subir o monte, subir o Sinai. Mas se prepara. Ele estava decepcionado, e Deus manda ele se preparar. Prepara-te, porque você vai se encontrar comigo, e eu vou te levar para outro nível. Vou te levar para outro nível, amados. Amanhã você vai subir. Queridos, o dia do Senhor Jesus está próximo.
E eu creio que Moisés já olhou para o monte e ele já viu o momento glorioso que ele estaria diante de Deus. E ele esqueceu toda a decepção. Ele perdoou. Ele se alegrou de poder, da oportunidade de ver Deus novamente. E ele então, no outro dia, subiu o Monte Sinai. E lá em cima, queridos, ele pôde ter aquele encontro glorioso com Deus. Evidentemente que Deus não escreveu de novo, mas Deus falou para ele escrever agora, talhar nas pedras os 10 mandamentos. E ele passou mais 40 dias na presença de Deus. E Deus fez um pacto, uma aliança com ele. E quando Moisés desceu agora, ele desceu com o seu rosto brilhando, porque agora ele viveria um novo nível de relacionamento com Deus. E eu quero dizer para vocês, em momentos de grandes lutas, não se desespere, mas se prepare para encontrares com o teu Criador. Se prepare para encontrar com o teu Deus. Amado, se essa vida, se as pessoas têm te decepcionado, queridos, tire os olhos de baixo, erga os seus olhos, olhe para Jesus. Queridos, aqui Deus cuidará de você, Deus suprirá as tuas necessidades. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pare de olhar para o seu chefe, pare de olhar para o seu patrão, pare de olhar para as pessoas que te decepcionam. Aprenda a olhar para o alto, porque todas essas coisas te puxam para baixo, mas você foi criado para se encontrar com o Deus que sempre está acima de tudo. Queridos, Jesus virá, Jesus voltará para buscar a sua noiva, a noiva apaixonada, desejosa de estar com Ele. Eu e você que amamos esse Deus que nos ama tanto, que deu a sua própria vida por nós. Ele virá do alto, Ele virá nas nuvens. Amados, então o nosso olhar não pode estar para baixo, mas esteja sempre com a cabeça erguida, porque você é um escolhido, uma escolhida de Deus, e Ele te enche do poder, da unção do Espírito Santo para vencer as adversidades. Amados, prepare-se para encontrares com o teu Deus. O pessoal do louvor já pode estar aqui. Amados, prepare-te, vença. Se você vive um momento difícil, Deus, Ele te fala: olha, busque a santidade, busque a santificação. Olhe para o alto, porque o teu socorro, Ele virá. Porque Deus, Ele não brinca com os nossos sentimentos. E que você esteja preparado para este encontro com o nosso querido e amado Senhor. Que Deus abençoe vocês, e que a unção de Deus seja sobre essa igreja, que é o João Batista da época da graça, cheia do amor de Deus. Uma igreja transformada, uma igreja que vive de uma maneira diferenciada, que tem mostrado e anunciado o arrependimento e a santificação. Porque você é uma pessoa que não é perfeita, mas quando erra, você se arrepende, pede perdão a Deus. Quando errou com pessoas, pede perdão para as pessoas, se reconcilia. Se as pessoas erraram com você, você trata logo de procurar essas pessoas e de se reconciliar com elas, para poder novamente se encontrar com o Criador, estar prontas para encontrar-se com o Criador. Não desanime, Deus está contigo. Oh, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e Ele busca a sua noiva, que é santa
sem mácula, sem defeito, sem mancha, porque é lavada, é coberta, é remida, é restaurada pelo poder e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que você receba essa palavra, que você receba a unção que vem com essa palavra, e que você assuma a sua missão, que você assuma o propósito de Deus para a sua vida, e que tu seja o João Batista, alguém cuidado por Deus, alguém amado de Deus, e alguém que ama a Deus e que está preparado para o grande dia, em nome do Senhor Jesus. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!